Senhor, não há lugar melhor do que estar na Tua presença, do que estar na Tua casa, Deus. Como o salmista disse, é melhor estar um dia às portas da casa do Senhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Por isso, ó Pai, queremos estar aos Teus pés, aos pés de Cristo Jesus, ouvindo os ensinamentos dEle, seguindo os ensinamentos dEle. É por isso, esteja sobre a nossa vida, nos ajudando, ó Pai, nessa caminhada que é tão árdua e difícil para nós. Ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, Teu Santo Espírito esteja sobre nós, nos auxiliando, nos ajudando em todo momento. Ó Pai, venha nos instruir, venha nos ajudar, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. As crianças podem ir para a sua sala. Enquanto isso, vamos abrir na palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Mas antes de ler o primeiro versículo, nós vamos ler a última frase do versículo 31 do capítulo 12. É a última frase, diz o seguinte: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento onde temos a Tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o Senhor venha com Teu Santo Espírito iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender e compreender a Tua palavra. Então somente, ó Deus, eu me coloco em Tuas mãos como instrumento do Senhor. Fala a vida da Tua igreja desta noite, ó Deus. Fala a vida dos meus irmãos. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que a Tua palavra seja glorificada, pois é em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém e amém. Bom, irmãos, para entendermos completamente o capítulo 13, nós temos que voltar um pouco no capítulo 12.
E nós vimos no capítulo 12, no começo, que Paulo estava falando acerca dos dons espirituais. E posteriormente ele fala sobre a unidade da igreja. E ao se referir aos dons espirituais, Paulo está tentando sanar uma certa dificuldade que os coríntios tinham com relação aos dons. Eles estavam tendo alguns problemas com relação aos dons, e Paulo, então, ao escrever isso, ele fala e tenta exortar os irmãos a respeito, acerca daqueles dons. E assim como nos dias de hoje, o dom que estava ali mais evidente era o dom de língua. Por quê? Porque é um dom que, se você tem, você chama mais a atenção do que um dom de profecia. Você chama mais a atenção em ter um dom de língua do que um dom de mestre, do que um dom de ensinamento. Por isso, naquela igreja não era diferente dos dias de hoje. Hoje, o que nós mais vemos, principalmente em igrejas neopentecostais, é esta questão dos dons de língua, sendo que até ao ponto de dizerem que se você não fala em línguas, você não é batizado pelo Espírito Santo. E Paulo, escrevendo isso aos coríntios também para sanar essa confusão que estava tendo na igreja, ele começa então no capítulo 12 e fala acerca desses dons. Porém, Paulo estava tentando ressachar essa questão de que as pessoas achavam que quem tem o dom de língua é superior aos outros. Mesmo porque os dons de línguas, o dom de língua que é colocado no capítulo 12, são dons de idiomas, não dons de línguas angelicais. Mesmo porque ninguém sabe se existe uma língua própria dos anjos, porque todas as vezes que os anjos apareceram, eles falaram na língua que a pessoa entendia. Então, muito controversa essa questão dos dons de línguas, inclusive nos dias de hoje. Paulo nos fala e nos mostra que se alguém quer falar em línguas, que fale e que alguém interprete, e outro fale, se for falar um ou dois, que fale consecutivamente, não ao mesmo tempo, porque ninguém vai entender. É a mesma coisa, você não precisa falar em línguas, mas se você começar a falar em português mesmo, assim como eu estou falando, junto comigo, quem está ouvindo não vai conseguir entender, porque são muitas palavras. Imagina duas pessoas já falando outras línguas estranhas, aí que pessoas mesmo não entenderão de forma alguma. E com a intenção, Paulo escreve isso com a intenção de unificar a igreja, como nós vimos no final, da metade para frente do capítulo 12, ele falando sobre a unidade da igreja. E no finalzinho, a partir do versículo 27 até o 31, Paulo começa então a falar a respeito. Todos falam em línguas, todos profetizam, todos têm o dom de cura? É óbvio que não. Por isso ele passa a falar aqui no capítulo 13, a respeito daquilo que nós queremos meditar com os irmãos, que é o caminho excelente. O caminho excelente. E para introduzirmos e entrarmos no capítulo 13 propriamente, nós temos que ler esse finalzinho, do versículo 31, como nós lemos. O versículo 31 inteiro diz o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então Paulo quer trazer a igreja, quer mostrar à igreja como utilizar os dons da melhor forma possível. Primeiro tabu a se quebrar: capítulo 13 de Coríntios não fala sobre dom de línguas. Capítulo 13 de Coríntios, a ênfase, o enfoque não é dons de línguas, mas sim o amor. O capítulo inteiro fala somente do amor, da excelência do amor. E eu estudando a respeito disso, estudando sobre o dom de línguas e estudando a respeito do amor, eu vi e cheguei à conclusão, se os irmãos podem ler no capítulo 13 inteiro, o amor não, embora esteja aí no título da sua Bíblia, porque a Sociedade Bíblica Brasileira colocou isso daí, o amor é dom supremo. Na verdade, o amor não é um dom. O amor não é um dom. Pode ler, você não vai ver Paulo falando, mas o dom supremo é o amor.
Quem colocou isso aí foi a sociedade bíblica. Tá? Foi aqueles que colocaram os títulos para resumir o capítulo. Mas se você for ver, o amor não é um dom. Por quê? Porque dons, uns têm, outros não. Falam todos em línguas? Não. Então, um tem dom de língua, o outro não. O outro tem o dom de mestre, o outro tem. E o amor, todo cristão tem que ter. Embora eu já tenha dito que o amor é um dom. Embora eu já tenha falado a respeito disso. Né, que é um dom que todo mundo tem. Na verdade, o amor não é um dom. O amor é um fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, né? Todos aqueles gomos lá. E isso todo cristão tem que ter. Porque Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos. E os 2 mandamentos, a base deles é o amor. Ama a Deus sobre todas as coisas. E ama o próximo como a ti mesmo. Então o amor, ele tem que estar enraizado naquele que é cristão. Naquele que segue a Jesus Cristo. O amor é o vínculo que nos une. O amor é aquilo que nos move a fazermos as coisas. Por amor a Deus, nós o servimos. Claro que por obediência também. E isso tem que ser inerente, isso tem que estar dentro do nosso coração, de cada irmão. Nós devemos andar em amor, nós devemos fazer tudo em amor. E Paulo, então, diz, olha, vocês querem falar em dom, vocês querem os dons, vocês querem falar em línguas, vocês querem ter profecia, vocês querem ter tudo isso? Para que você tenha tudo isso, você precisa ter o amor. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E no versículo 1 ele começa: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Se você pega uma lata daquela de 18 litros de tinta vazia e joga da escadaria, vai fazer um estardalhaço muito barulhento. Esse é todo aquele que fala em línguas, mas não tem amor. Só faz barulho. Mas para que serve? Se não ama o próximo, se não ama o amor. Eu conheci pessoas que falavam em línguas, na minha infância, que falavam em línguas, mas o seu proceder não era amoroso. Então, a gente começa a imaginar como que isso é possível. E Paulo utiliza aqui, e esse é o único versículo na Bíblia que Paulo fala sobre língua dos anjos. É o único versículo, e esse versículo é utilizado como base para todos falarem línguas estranhas. Em todos os outros lugares que a palavra de Deus se refere à língua, ela está se referindo ou ao órgão, língua, ou está se referindo a idiomas que são falados. Por exemplo, quem aqui fala a língua inglesa, fala a língua francesa, quer dizer o idioma. Só que para alguns, não. Está falando sobre línguas estranhas. Línguas estranhas são línguas angelicais. Ora, nenhum anjo nunca falou na sua própria língua para nenhum homem. O que Paulo utiliza no versículo 1 aqui é uma hipérbole. Ele está exagerando. Ele poderia ter colocado da seguinte forma: ainda que eu corra como os mais rápidos homens, ou voe como os anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Espera lá. Então, se Paulo disse que se ele corresse como os homens, se voasse como os anjos, então quer dizer que nós podemos voar como os anjos. É a mesma coisa. Só que ele usou a língua como exemplo. É uma hipérbole, ele está exagerando. E todos eles é condicional. Ainda que, não está dizendo que ele fala todas as línguas. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, ainda que isso acontecesse, se eu não tivesse amor, qual que é o proveito disso? Adianta eu falar em línguas
se eu não tenho amor? Adianta eu profetizar se eu não tenho amor? Adianta eu ter o dom de cura? Isso aí muito menos ainda, né? Se eu não tiver amor? Porque o amor é a base do relacionamento cristão. Amor é aquilo que nos move. E o versículo 2 ele continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios. Olha que é a hipérbole. Ainda que eu conheça. Ele conhece então? Então nós conhecemos todos os mistérios. Se nós falamos em línguas estranhas e línguas angelicais, então nós também conhecemos. É uma hipérbole. Ele está usando um exemplo. Ele não está falando que existe. Ele não está falando que é possível. Ele está justamente exagerando a coisa para mostrar que se não tiver amor, não tem valor. Ainda que eu ganhasse o mundo, quer dizer que eu vou ganhar? Não, mas ainda que eu ganhasse, uma hipérbole, se eu não tiver amor, qual é o meu proveito disso? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então muitas pessoas, muitos cristãos batem no peito, né, se orgulham de seus feitos, mas na verdade não possuem amor. Então tudo aquilo que eles fazem, tudo aquilo que é feito por eles, nada mais é do que trapo de imundícia. Não serve para nada. Não serve para nada. Porque o amor é o caminho excelente a ser seguido. É o caminho excelente que nos leva aos melhores dons. Por quê? Porque aquilo que Deus me deu, o dom que Deus me deu, eu vou exercê-lo em amor e com amor. Porque existe um propósito dos dons. Deus distribuiu os dons para que a igreja seja edificada. A igreja seja edificada. E o que estava ocorrendo na igreja de Corinto era justamente o contrário. A igreja estava se dividindo. O grupinho do reteté, o grupinho dos que profetizam, o grupinho... Porque todos estavam querendo ter o status. E as línguas, lá no capítulo 12, que Paulo se refere, é justamente as línguas idiomáticas. Aquelas pessoas de Corinto estavam se gabando por falar várias línguas, idiomas dos países, dos povos vizinhos. E Paulo está falando assim: o que adianta se eu começar a falar grego aqui para vocês vão entender? O que adianta fazer isso? E Paulo ainda fala, né? Prefiro falar uma palavra que as pessoas consigam entender do que 1000 em línguas estranhas. E para nós, qualquer língua, ela é estranha. Quer dizer que ela não é comum a nós. O russo, para nós, é mais estranho. Alemão é estranho. Isso é língua estranha. Não está querendo dizer que é língua de outro mundo, de extraterrestre. Está falando que é uma língua desconhecida. Versículo 13, ele continua: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, você pode abrir mão de tudo que você tem, doar tudo que você tem. Você pode morrer por Cristo. Lembra da frase da escola dominical de manhã? Morrer por Cristo é fácil. Difícil é viver por Ele. Difícil é viver por Ele. E é isso que o Paulo está falando. Olha, se eu entrego todos os meus bens, se eu faço tudo, se eu entrego até o meu corpo, ou seja, morro por Cristo, se eu não tiver vivido por Ele, se eu não tiver amor, nada disso tem proveito. Nada disso será proveitoso para ninguém. E como que eu edifico a igreja se eu não amo a igreja? Se eu não amo os meus irmãos? Então o dom que eu tenho, eu vou fazer para meu próprio benefício, para me aparecer, para ganhar status, para ganhar reconhecimento. A gente tem que tomar cuidado, aquilo que Jesus, né, fala
do fariseu, que quando dá o horário, o fariseu, não importa onde ele está, na praça e geralmente nos horários da oração, eles saíam de casa, justamente para serem vistos. E eles não param e começam a orar e gritar: ó Deus magnânimo, né, todo poderoso, palavras bonitas. E Jesus fala: olha, eles na verdade já ganharam suas recompensas, sendo reconhecidos pelos homens. Ele fala: você, porém, ora em secreto no seu quarto, que seu pai te ouve em secreto, ele te ouve. A recompensa vem de Deus, secretamente. Não o reconhecimento dos homens, para que você seja glorificado, ou tido como super crente, aquele que tem fé. Paulo fala: olha, se não tiver amor, não adianta você entregar o seu corpo para ser queimado. Se você não tiver amor, não adianta você distribuir todos os seus bens para os pobres. E uma igreja que não ama é uma igreja que não faz missão. Porque o papel da igreja é amar as almas que estão indo perdidas pelo mundo e levar o evangelho até elas. Este é o papel da igreja. Né? É aquele que vai falar assim: mas se for eleito vai ser salvo. É que você não entendeu a eleição, irmão. Se for eleito vai ser salvo. Mas nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda a criatura, não aos eleitos. Mesmo porque nós não sabemos quem são. A pessoa que usa a eleição como desculpa para não evangelizar, porque não entendeu o chamado de Deus. Porque não entendeu o que Deus quer da vida dele. E muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas acham que o simples fato de vir aos domingos e sentar no banco ou ouvir a mensagem, acha que está fazendo alguma grande coisa. Hebreus capítulo 10 fala: não deixei de congregar. Opa, fui no culto domingo, pronto, estou congregando, está feito, já cumpri o meu papel. Mas o congregar lá é congregar e agir com amor, incentivar o outro com o seu dom, incentivar o dom do outro, cutucar o outro. Vamos fazer, irmão, vamos trabalhar. Nós, quando reunimos, é como um corpo. Não é simplesmente todo mundo sentado aqui, olhando para frente, ouvindo a mensagem, acabou a mensagem, todo mundo vai embora, cada um para sua casa. Mas é você olhar um para o outro, ver que o irmão está necessitando de uma oração. Amor. É ver que o irmão está afastado. Irmão, vem cá, vamos andar junto. Amor. Isso é unidade. Isso é corpo de Cristo. Este é o caminho excelente. Não o dom, o caminho excelente, o amor. Irmão, mas eu não sei, eu não tenho nenhum dom, eu não sei profetizar, eu não sei falar em línguas, eu não sei curar. Você ama? Amo. Então esteja envolvido na igreja. Esteja então trabalhando. Porque neste momento Deus vai te dar o dom necessário para edificar a igreja. Edificar a igreja. E a preocupação de Paulo, quando ele escreve esses capítulos, é justamente isso, a continuidade da igreja. Porque a igreja ali estava morrendo, cada um para o seu canto, dividindo. Os dons eram feitos para chamar a atenção para si. Ele falou assim: não, irmãos, nós temos que edificar a igreja, fazer com que a igreja cresça, uns aos outros, em amor. Você fala em língua, beleza, fala em língua, mas edifica a igreja. Se bem que o dom de língua não é para edificação da igreja, é edificação própria, mas também pode ser usado para edificar a igreja. Por isso, irmãos, que eu sou cético com relação ao dom de línguas no dia de hoje, porque eu nunca vi alguém levantar e falar em línguas e ter um intérprete e edificar a igreja. Eu nunca vi. Então quer dizer que você não crê? Não estou falando que eu não creio, estou falando que eu nunca vi. Porque isso que nós vemos corriqueiramente em igrejas neopentecostais não é dom de língua. Passou longe do dom de língua. Passou longe. Porque é todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas eu estou falando, me edificando. Então faça isso na sua casa. Você edifica na sua casa. Quando nós estamos reunidos é para edificar o corpo, a igreja. A igreja. É assim que a palavra nos ensina.
O nosso culto, ele é racional. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou ouvindo. Então, o amor é que nos leva a isso. O amor é que nos leva a viver em comunidade. E o versículo 4, algumas pessoas utilizam esses versículos aqui, né, em convite de casamento, né, para casais, né? O amor é paciente, é benigno. Olha, ama sua esposa, hein? Ó, o amor é benigno, é paciente, tenha paciência com seu marido. Só que na verdade Paulo não está falando nada de casamento aqui. Está falando do amor, está falando do amor de Deus. O amor que Deus tem por nós, o amor que Deus concedeu a nós, que nos leva a esses dons, que nos leva ao corpo, é o amor ágape. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Paulo começa então a descrever o amor como aquilo que é excelente, como aquilo que está acima de todas as outras coisas. De fato, o amor é tudo isso. É paciente, porque se não fosse, Deus já há muito tempo teria nos destruído. Mas Deus, o amor de Deus por nós é paciente, é benigno. Deus nos dá coisa boa. Não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Versículo 5, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus por nós. E Deus quer que nós sintamos esse amor e vivenciemos esse amor no meio do povo de Deus, dentro da casa. E olha o que ele fala, o amor, versículo 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, o que acontece com as profecias? Desaparecerão. Havendo línguas, o que acontece com as línguas? Cessarão. Havendo ciência, passará. Olha o porquê que eu não creio que dom de língua o dom de língua verdadeiro hoje não é tão utilizado. Ou até a palavra aqui, né? Cessou. Por quê? Havendo línguas, cessarão. Você quer aprender a falar em línguas, irmão? É fácil. Tem escola de inglês, tem escola de francês, tem escola de russo, tem escola de alemão. Hoje em dia, nós não necessitamos mais da intervenção divina para aprendermos a falar línguas. Hoje existem cursos. Existem cursos. A gente pode ser feito. Por isso que é um dom que caiu em desuso. Não é mais utilizado. Se for assim, quando eu fui para o México, eu tive o dom de interpretação de línguas, porque o pastor pregou em espanhol e eu entendi tudo. Eu interpretei para mim mesmo, né? Não para a igreja, porque todo mundo era mexicano. Como é que eu vou interpretar, né? Espanhol para quem fala espanhol? Não dá. Mas tudo que ele pregou, tudo que ele falou, eu ouvi, entendi, compreendi e me edificou. Então, algumas pessoas dão mais valor para determinados tipos de dons, com o fim, com o intuito de aparecer, com o intuito de se mostrar. E a palavra de Deus fala, olha, o amor jamais acaba. Este não acaba nunca, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte, versículo 9, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Paulo está dizendo, olha, nós só profetizamos aquilo que nós conhecemos, em partes. Nós não conhecemos tudo ainda. Nós só sabemos aquilo que é revelado. Versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando chegarmos diante de Cristo, conhecermos definitivamente a Deus, então aquilo que foi em parte será aniquilado, nós não iremos precisar mais.
E ele faz aqui uma analogia, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, tudo aquilo que eu carreguei na minha vida toda como menino, quando eu me tornei homem, ficou para trás. Ele está falando, então, tudo aquilo que é em parte, quando nós vimos o que é perfeito, nós vimos o que é completo, aquilo que é em parte deixará de existir para nós. Porque nós iremos ver agora aquilo que é completo. E o versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E nós devemos lembrar que quando Paulo escreveu isso, o espelho não é como o espelho de hoje. Eram metais polidos, por isso que quando eles olhavam para esses metais polidos, o que eles viam era uma sombra. Era obscuro, e a palavra obscuro aqui, no grego, é enigma. É uma coisa que você não consegue decifrar. É um enigma. Então ele fala, olha, porque agora nós vemos como em espelho. Nós vemos algo borrado, obscuro, enigmático. Nós não conseguimos entender. Porque Deuteronômio 29 nos diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as ocultas pertencem a Deus. Então aquilo que é enigmático, aquilo que é oculto, que pertence a Deus, nós não conhecemos. Eu não posso falar para você como será o céu, porque eu não sei, eu nunca fui lá. O que nós podemos ver e perceber é aquilo que a palavra nos ensina. Porém, a palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana aquilo que Deus preparou para nós. Você acha que o céu é bom? Vai ser melhor. A nossa mente não consegue vislumbrar isso. A nossa mente não consegue entender e compreender isso. Vai além. É mais. É melhor. Porque agora nós vemos em espelho, obscuramente, até o dia que nós vamos ver então face a face. Agora conheço em parte, nós conhecemos em parte os mistérios, aquilo que foi revelado a nós, aquilo que Deus se revelou, se mostrou a nós, não é a plenitude dele. Mas é a parte que nos cabe. É aquilo que ele nos quer revelar. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, Deus nos conhece por completo. Porém nós conhecemos parte. Depois que vier o dia do Senhor, nós iremos conhecer assim como nós também somos conhecidos. Agora, pois, versículo 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. E olha que ele não fala, agora permanecem esses dons. Não, ele fala de 3 elementos, não fala de dons. A fé, a esperança e o amor. Calvino, em seu comentário, ele diz que a fé é superior ao amor. A fé é superior ao amor. E ele explica isso. Ele explica o porquê. Ele fala que o amor provém da fé. E a gente só faz as coisas por amor porque temos fé. E a esperança também provém da fé, né? A fé e a esperança ali, a esperança é a prática da fé, você esperar aquilo. E ele fala que o amor, porém Paulo ao escrever aqui, ele fala, olha, permanecem essas 3 coisas, fé, esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Então, sem o amor cristão, sem o amor entre nós, sem o amor na igreja, a igreja está fadada a morrer. Porque não tem amor, não tem vínculo, não tem ligação. É cada um por si, Deus por todos. Não é uma unidade no corpo. Mas é uma mistura de pessoas que não se identificam. Por isso que o caminho mais excelente, o caminho que vai nos levar até aos melhores dons, é o amor. Porque quando amamos a igreja e trabalhamos, Deus nos mostra qual dom nós temos. Deus nos traz
este dom à tona. E nós então trabalhamos e edificamos uns aos outros. Edificar ao próximo, edificar ao irmão, edificar a igreja. É para isso que somos chamados. Somos chamados para trabalhar. Somos chamados para edificar a igreja de Cristo. Somos chamados para evangelizar. Boas novas. Lembra lá dos anjos que apareceram aos pastores? Trago boa nova para vocês, que será para todo o povo. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. Hoje nós temos esse menino, nós temos esse filho. É Cristo, é Jesus. E Ele nos ensina, nos ensinou através do amor. E Jesus amou todas as pessoas. Jesus amou a prostituta, a adúltera, o considerado ladrão, cobrador de impostos, o ladrão da cruz. Então, todas aquelas pessoas que talvez seriam rejeitadas por nós, Jesus as amou, nos mostrando que é dessa forma que devemos viver, que é dessa forma que devemos caminhar e andar. Amar. O mandamento é este: ama o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, edificar com o seu dom, levar o conforto do Espírito Santo que Deus te deu para aquelas pessoas, para o seu próximo, para o seu irmão que está do seu lado, para a sua igreja. E assim juntos nós edificamos a igreja, assim juntos nós edificamos o corpo de Cristo, levando o evangelho, levando o corpo de Cristo à perfeição. Agora, nós conhecemos por partes, mas no grande dia do Senhor, nós iremos conhecer por completo. Embora a igreja visível, somos nós que estamos aqui, nós fazemos parte de uma igreja invisível, de todos os eleitos, desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou o mundo. Abraão, Noé, todos estes fazem parte de nós como corpo, como povo de Cristo. E às vezes nós nos esquecemos das gerações futuras. Às vezes nós deixamos de preparar a geração futura, novos líderes para a geração futura, em amor. Às vezes nós pensamos, olha, né, eu estou aqui, eu faço a minha parte, pronto, acabou. Não, mas eu não olho, não vejo ninguém, não deixo ninguém para fazer a obra depois que nós não estivermos mais aqui. Este é o papel da liderança, gerar novos líderes. E o papel da ovelha, gerar novas ovelhas. E juntos, caminhando juntos, edificando a igreja, levando a igreja num crescimento. Hebreus, né, que eu acabei de citar, capítulo 10, ali os versículos 23, 24 e 25, fala a respeito disso. Nós, ao congregarmos, nós devemos provocar uns aos outros em amor, provocar uns aos outros às boas obras. Depois você dá uma lida lá, em Hebreus 10. Fala como é viver dentro da igreja, como é conviver dentro da igreja. O amor que nos une, nos leva a isso. Hoje pela manhã nós falamos, né, que algumas pessoas preferem abrir com pessoas não cristãs, porque não têm a confiança no cristão. E a palavra de Deus nos fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Quem é que busca alguém para confessar pecado hoje? E não é para ter penitência, não, irmão. Não é para ser julgado, não é para... É confessar pedindo ajuda.
Quem é que ora um pelo outro? A palavra de Deus nos fala, orai uns pelos outros. Isso é ser cristão. Isto é ser igreja, isso é ser corpo. Amar uns aos outros. Olha o amor aqui novamente. Amar é o amor, o caminho excelente. E Paulo fala, o caminho sobremodo excelente, que nos leva até a cruz, que nos leva até o céu, que nos leva até a vida eterna. Este amor, ele tem que ser exercido por nós. Tem que ser exercido por nós. Se você tem amor, você tem que ter, porque é o fruto do Espírito. E junto com o amor, alguns outros frutos, né? Alguns outros gomos, algumas outras partes, que tudo é baseado em amor. Se você tem amor, o amor é paciente, você tem paciência. Se você tem amor, você é benigno. Se você tem amor, você não arde em ciúmes. Se você tem amor, você não se ufana, não se ensoberbece. Olha, se você tiver o amor, nada disso passa por você. A Paulo está falando assim, que é fácil, não é mágica. Eu tenho amor, então por isso eu sou zen. Não, é uma luta. Porque a nossa natureza pecadora, pecaminosa, quer sempre sobrepujar a nossa espiritual. Quer vencer. Só que nós acabamos vencendo com amor. O amor de Cristo derramado sobre nós. Que nós possamos pensar sobre isso. Meditar na palavra do Senhor. Que o amor é que nos leva à edificação da igreja. Porque através do amor eu aplico o meu dom da melhor forma possível. E o capítulo 13 não fala de dom de línguas. Paulo vai falar no capítulo 14. Só que ele vai falar rebaixando o dom de língua. Falando que o de profecia é superior ao dom de língua. E aquelas pessoas de Corinto que estavam buscando o dom de língua, e das que existem hoje que buscam o dom de língua, melhor que busquem o dom de profecia. Melhor que busquem o dom de ensino, de mestre. É melhor, porque a igreja será melhor edificada. A igreja será mais edificada, mais abençoada, através desses outros dons, do que propriamente o dom de língua. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Deus possa, de fato, trazer, despertar em nós esse amor cristão, esse amor pelas almas perdidas, esse amor pela igreja, esse amor pelo Evangelho. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te engrandecemos pela tua palavra, que nos ensina, ó Pai, que nos mostra o caminho mais excelente, o caminho que devemos andar, ó Pai, que é no amor de Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, continua derramando da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor sobre a nossa vida. Que o teu povo, ó Pai, possa entender o que significa viver em amor. O que significa este caminho sobremodo excelente? O que significa, ó Pai, viver na igreja em amor? Para que o teu corpo seja edificado, ó Cristo. Para que a tua igreja seja edificada. Para que nós possamos edificar uns aos outros em amor. Possamos viver em amor. Pregar o teu evangelho, levar a tua palavra, conforme o Senhor nos tem chamado. Somos gratos a Deus, porque o teu Santo Espírito tem nos ensinado a cada dia. Somos gratos a ti, ó Deus, porque o teu amor foi manifestado em nós e a nós. Por isso, ó Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas. Ajude-nos, ó Deus, a viver este amor. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que é difícil. Mas nós clamamos a Ti, venha nos ajudar, Espírito Santo de Deus. Venha nos auxiliar.
Venha trazer ao nosso coração este amor divinal. Venha trazer ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso proceder este amor. Que possamos, ó Deus, viver desta forma. Que possamos empenhar os nossos dons em amor para a edificação da tua igreja. Neste momento, ó Deus, eu peço especificamente por esta igreja local, a qual nós estamos inseridos, ó Deus. Que possamos viver este amor, que possamos, ó Deus, empenhar nossos dons e os nossos talentos em amor para a edificação desta igreja. E que essa igreja, ó Pai, seja edificada na rocha que é Cristo. Ó Pai, despeça-nos em paz nessa noite, que possamos retornar para a nossa casa, para o nosso lar, debaixo do Teu amor, da Tua proteção, debaixo da Tua vontade, ó Deus. Fica conosco, pois é em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos a Ti. Amém e amém. Levante suas mãos para receber a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, Igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe e todos tenham uma ótima semana.